Não há barreiras e não há impedimentos para que a gente se achegue à presença do Senhor. Amém? O véu já foi rasgado de alto a baixo e nós temos a liberdade, nós temos o livre acesso de estarmos na presença do Pai. E se nós viemos nesse lugar essa noite, nós não viemos apenas para receber alguma coisa, mas nós viemos para dar ao Senhor o louvor e a honra que Ele merece. É por isso que nós estamos reunidos aqui nessa noite. E juntos, com esse véu rasgado, sem barreiras e sem impedimentos, nós vamos adentrar na presença do Pai. Amém? Nós vamos contemplar a beleza da santidade dEle. Nós vamos desfrutar desse lugar tão maravilhoso que é a presença do Senhor. Eu gostaria de convidar você nesse momento a não deixar a sua timidez, o seu medo tomar conta do seu coração, mas que você tivesse a sua liberdade, tivesse o seu jeito, a sua forma de estar na presença do Senhor. E nós podemos declarar juntos o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto é bom estar na presença dEle. Que não exista nenhum outro Deus na sua vida. Que o Senhor seja o único, o suficiente. Amém? Nós vamos declarar: Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. E o lugar que eu quero estar é na Sua presença. É nesse lugar seguro. É abrigado em Teus braços. É escondido em Ti, Senhor. É nesse lugar onde eu vou encontrar força. É nesse lugar onde eu vou me fortalecer para enfrentar as batalhas do dia a dia, na Tua presença. Mas esse lugar é um lugar de contemplação, é um lugar onde nós temos toda a liberdade e nós podemos entrar com alegria e declarar o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é tudo na nossa vida. E eu queria convidar você nessa hora a fazer isso, a você tirar o seu medo, não se importar com a sua forma de adorar, mas deixar o seu coração totalmente livre, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Amém? Se você quiser se colocar em pé e juntos nós declararmos essa canção de amor ao Senhor, dizendo o quanto Ele é lindo. Se você quiser levantar as suas mãos, se você quiser agora começar a declarar palavras de amor ao Senhor, se você quiser pedir perdão pelos seus pecados e dizer: Pai, estou aqui, eu preciso tanto do Seu amor, eu preciso tanto de Ti, Pai, sou tão pequeno, sou tão frágil, Pai, penso coisas erradas, faço coisas erradas, mas o Seu amor é maior, o Seu amor me alcançou, e eu quero, Senhor, adorar a Ti por tudo que Tu és, Pai, por tudo que Tu és. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo,
te dou. Jesus, Jesus, lindo, 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 lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, nós somos como crianças, Pai. Nós estamos correndo ao teu encontro, correndo para os teus braços. Tu és um Pai lindo, um Pai maravilhoso. E nós queremos estar escondidos em Ti, Senhor. Nós queremos estar abrigados nos teus braços, Pai. Queremos correr ao teu encontro. Queremos contemplar a tua beleza. Queremos viver isso, Senhor, na nossa casa. Enquanto fazemos as nossas atividades, Pai, enquanto estamos na escola, no nosso trabalho, nós queremos declarar a Tua beleza, a Tua santidade. Queremos viver isso, Senhor, não só dentro desse templo, Pai, mas lá fora também, Senhor, aonde nós estivermos. Nós queremos declarar: Tu és lindo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, me leva à sala do trono. Mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Deus, oh Senhor, somos como crianças correndo ao teu encontro nessa hora. Nós queremos, Senhor, correr na sua presença. Queremos abraçar o Senhor bem forte. Queremos ficar nesse lugar de segurança. Queremos ser fortalecidos nesse lugar de encontro, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus de amor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, não há outro. Jesus, não há nenhum outro como tu. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, diga isso bem alto. Lindo, lindo,
digno de louvor. Diga, Ele é digno, digno de louvor. Tu és santo. Se você puder levantar a sua mão ao Deus que está no céu, ao Deus grande, mas que nos ama tremendamente. Digno de louvor, digno de louvor. Nosso Deus, Ele é o Deus da nossa luta, da nossa guerra. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Ele é o Deus do nosso descanso, do nosso descanso. Aleluia. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Ele é santo, é o Senhor, não há outro Deus como o Senhor, o Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Sua igreja continue adorando ao Senhor sem parar, ó Pai, em todo o tempo, declarando o quanto Tu és santo, o quanto Tu és poderoso, o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és lindo, Senhor. Que a nossa vida seja invadida, Pai, pela Tua presença, que seja o melhor lugar onde nós possamos estar, Senhor. A Tua presença, envolvida em Teus braços, envolvidos em Teu amor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
Feche os seus olhos. A palavra de Deus diz em Apocalipse que existe diante do trono do Senhor seres viventes e 24 anciãos que se curvam diante da presença do Senhor, tiram suas coroas de sobre suas cabeças e dizem junto com o coral celestial: Santo, Santo, Santo. Isaías, quando teve a visão do trono de Deus, ele disse que os anjos andavam ou voavam ao redor do trono de Deus, cantando uns aos outros: Santo, Santo, Santo. O que será que eles veem que fazem eles dizer apenas essa frase? O que será que os anciãos veem que os fazem colocar-se perante Deus diante de joelhos, tirando suas coroas e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor? O que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que será que nós deixamos de ver e que não conseguimos ver quando paramos de adorá-lo, de reconhecer a sua grandeza, a sua santidade? Senhor, abre os nossos olhos essa noite para a tua santidade. Abre os nossos olhos para o teu alto e sublime trono. Abre os nossos olhos para a sua grandeza, para o seu poder. Revela-nos, ó Deus, quem o Senhor é nesse lugar. Revela-nos, Senhor, que nos ajuntamos nesse lugar não para um entretenimento religioso. Nos ajuntamos nesse lugar não para cantar canções bonitas. Nos ajuntamos nesse lugar não para ouvir palavras belas. Nos ajuntamos aqui para declarar o seu poder, a sua santidade, e termos uma experiência pessoal com a tua presença. Abra os nossos olhos para que possamos essa noite ter uma visão da sua glória, e que dos nossos lábios não saia mais blasfêmia, que dos nossos lábios não saia mais resmungos, que dos nossos lábios não saiam mais maldições, que dos nossos lábios não saiam mais palavras torpes, que dos nossos lábios, ó Pai, não saiam mais palavras indecentes, mas que dos nossos lábios saia adoração genuína, verdadeira. E também abre os nossos lábios, Pai, bocas cerradas, fechadas para adoração, corações endurecidos para experimentar o poder da vida no fluir do louvor. Ó Deus, abre os nossos lábios essa noite, Pai, fecha os nossos lábios para as maldições e abre para a adoração verdadeira nesse lugar. Move sobre nós e entre nós, e que nós queremos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Absoluto, reina para sempre. Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos nesse lugar, Senhor. Abra o nosso coração e nossos lábios. Experimente, meu irmão, cantar isso. Experimente dizer essa verdade bíblica: Ele é santo, Ele é santo e digno de louvor, digno de adoração. Nós vamos abalar o inferno, vamos abalar as estruturas das trevas, declarando o mais alto que a gente puder: Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Eu queria que a bateria fizesse o som do céu, o som do Deus poderoso, o Deus que age poderosamente, o Deus que interfere poderosamente. Eu gostaria que nesse momento os instrumentos adorassem ao Senhor de uma forma profética nesse lugar, declarando a santidade dEle. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor com instrumentos de cordas, louvai ao Senhor com instrumentos de percussão, louvai ao Senhor com símbolos sonoros, louvai ao Senhor todas as vozes, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor.
Louve ao Senhor, louve ao Senhor, tu és santo. Meu irmão, Deus está destravando o seu coração essa noite. Deus está destravando o seu coração essa noite. Você não veio para assistir um culto. Isso aqui não é um show. Isso aqui não é uma apresentação que você fica de olhos abertos olhando para o que está acontecendo aqui em cima. Isso aqui não é um show que você vê como nós estamos vestindo ou como estamos usando as luzes. Isso é um tempo de adoração. Por isso eu queria que você não desconcentrasse, não se distraísse do que Deus está fazendo na sua vida essa noite. O que tem para a sua vida essa noite não vem desse altar, vem do alto. O que tem de Deus para a sua vida essa noite não vem dessa plataforma, vem de Deus para o seu coração. Não se distraia, não perca o foco, em nome de Jesus. Você pode se assentar, por favor. Eles vão entregar para você com a maior, o nosso site, A Luz do Mundo. Conhece alguém que está vivendo um tempo de nebuloso e você pode divulgar para os seus amigos, dizendo que na Terça da Esperança nós vamos falar sobre essa mensagem. Pode colocar, Gabriel, por favor. Crianças que não, porque se trata de algo perigoso. Uma vez as crianças foram lá, nossas ofertas, inclusive você vai fazer essa noite, colocando aqui, aparecer isso no nosso sistema. Para mim, a mudança aqui, tem vocês estão estudando uma obra, uma disciplina, eu gostei muito da audição. Eu queria dizer que todos que tocam violão, bateria, guitarra, qualquer instrumento tem que se esforçar no que toca, tem que chegar no horário certo. You know there's something in the water, something in the water, there's something in the water, something in the water, something in the water. A audição para mim foi uma conquista, também um desafio. A escola de música para mim é bastante desafio também, tem que superar bastante. Bastante desafio também, tem que superar bastante. A audição para mim foi um desafio, foi bem diferente do que eu imaginava. E a escola de música para mim, ela me fez escutar muito mais música. E está me fazendo ter uma nova vida super diferente da que eu tinha, ouvindo mais música e prestando mais atenção nos ritmos. Escola de música tem feito diferença na sua vida? Fez, por causa que eu não sabia tocar nenhum instrumento e a minha mãe falou assim, Gustavo, por que você não faz alguma aula de qualquer instrumento, sabe? Vou fazer aula de bateria, né? Que eu mais gosto. O que a audição foi pra você? Foi boa, por causa que eu aprendi, tipo assim, não ter muita vergonha das pessoas. Mas foi bem intenso pra mim, porque eu nunca tinha ficado na frente de pessoas, tocar ainda mais na frente de um monte de pessoas, medo de errar e tal. Mas tudo tranquilo. A escola de música me ensinou muitas coisas, adorar a Deus, respeitar, chegar no horário certo. A audição foi uma coisa bem legal para mim. E eu também aprendi muito a tocar, And feel that love, it's unconditional. Fill it up, fill it up, fill
Escola de música tem me ajudado bastante na área musical. Com a aula eu aprendi bastante de ritmo, de acorde, de escala, essas coisas assim, que é essencial para o contrabaixo. E a audição, o que você achou? Foi bem legal, teve as apresentações, foi bem legal. Gostei do andamento da organização, de tudo que foi feito. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos celebrar ao Senhor, trazendo os nossos dízimos, ofertas e com alegria, amém? E agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. Por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Em todo tempo, seu louvor estará continuamente. Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Amém? Ofereça tudo ao Senhor, porque tudo é dele, tudo. Anjo sustenta, és a nossa salvação. Não podemos nos calar cantando. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre.
nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou. Somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação. Não podemos nos calar cantando. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Oferecemos tudo a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos sempre. O louvor oferecemos mais. O louvor oferecemos a ti. Aleluia! Oferecemos tudo a ti, Senhor. Aleluia! Recebe, Pai. É tudo que nós temos, tudo que nós somos. E como nós declaramos desde o início, Senhor, deste culto, nós estamos aqui para ofertar a nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos estar na Tua presença, que é o melhor lugar, Pai. É a melhor escolha que nós fazemos, Pai. Nesse lugar de abrigo, nesse lugar de segurança, onde nós somos fortalecidos, onde nós somos renovados, onde a nossa mente é mudada, onde os nossos valores são mudados, Pai. É nesse lugar onde nós queremos estar. Um lugar onde não esfria o amor. Um lugar onde nós podemos encontrar, Pai, toda a segurança que nós precisamos para enfrentar as batalhas, as lutas do dia a dia. Esconde-nos, Senhor, nesse lugar. Esconde, Senhor, o nosso coração nesse lugar. Queremos estar na Tua presença, Senhor. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em Tua presença, Senhor. Eu quero estar em Tua presença, Senhor Jesus. Santo
neste lugar. Onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. E esse lugar é a sua presença. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, segue de encontrar a tua presença, mas que a gente se achegue, Senhor, ao teu trono, Senhor, que a gente se achegue a ti cada dia mais, com o nosso coração, Senhor, totalmente arrependido, Pai, e com um desejo, Senhor, de ficar na sua presença, de conhecer mais o Senhor, Pai, de ter intimidade, de ter um relacionamento com o melhor amigo, com o Deus que cuida de nós, com o Deus que luta por nós, com o Deus que nos sustenta na palma das suas mãos, com um Deus cheio de amor, cheio de bondade, cheio de coisas lindas e maravilhosas, para dar àqueles que se achegam até Ele com o coração contrito, com o coração arrependido, Pai. É nesse lugar onde nós queremos estar, Pai. Que as paixões desse mundo não nos seguem, Pai. Que o poder não nos atraia, Senhor. Que o nosso orgulho, Senhor, não impeça de ver, ó Deus, o que o Senhor tem preparado para nós. Sim, Deus, que o nosso medo, Senhor, não nos impeça de ir além, Senhor, de ir cada vez mais fundo, mais profundo no Senhor. Ah, Pai, que a nossa timidez, Senhor, não nos impeça de ver a Tua grandeza. Ah, Deus, nessa noite, Pai, nós queremos ter uma experiência diferente com o Senhor. Nós queremos ter um toque, Senhor. Nós queremos sentir a Sua mão, Senhor. Nós queremos sentir o Teu abraço, Pai. Nós estamos na Tua presença, não há nenhum outro nome, Pai, que nós estamos adorando que não seja o Teu nome, Pai. Vem nessa noite, Senhor, tocar os corações, Senhor, as vidas, a minha vida, Pai, quebrantando
nós queremos estar nesse lugar tão seguro, tão bom, e sermos fortalecidos pelo Senhor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio permanecer em teu amor, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Não há lugar. Nós descansamos o nosso coração nesse lugar, nesse abrigo tão gostoso, nesse porto seguro que é o Senhor. Aos nossos corações atentos à tua voz agora, Pai. Não queremos sair deste lugar. Traz cativo, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Tira as distrações, Senhor. Tira tudo aquilo que impeça a tua palavra penetrar no mais íntimo, no mais profundo dos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você pode se sentar, por favor? Convidar a Daiane e o Hernani que tragam sua bebezinha aqui à frente. Os avós estão aí ou não? Então, os avós puderem vir aqui também para participar desse momento. Hoje é a primeira vez que a Lívia vem à igreja e a gente queria orar por ela. Então os avós podem subir aqui para esse momento tão especial. Oi? Tem bisavó também aqui junto. Se der conta, já pode vir também. Se tiver a Bisa quiser vir também, pode vir, Bisa. Então tá bem. Vamos orar pela vida da Lívia. Vamos apresentar ela à igreja. Esse presente que Deus trouxe à vida da Daiane e do Hernani, muito esperado, muito sonhado. Uma bebezinha que foi orado por isso, foi feita campanha por isso, e está no colo dela hoje como um testemunho de que Deus é bom, maravilhoso e responde às orações. Vamos orar pela Lívia. Paizinho, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da nossa pequenina, Pai, porque ela já faz parte dessa família. Nós a recebemos com alegria junto a Deus, com a Daiane e o Hernani. Obrigado, Pai, por esse presente do Senhor. Que ela cresça na tua presença e que os milagres, ó Deus, sejam diários na vida dela, e que ela conte isso todos os dias de sua vida, e cresça ela no caminho do Senhor, na instrução da tua palavra. Capacita esses pais, capacita os avós para serem um testemunho e o evangelho na vida dessa pequena, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas à Lívia? Nós cantamos bastante e cantamos todas as vezes que nós viemos aqui à igreja, e nós cantamos a palavra, cantamos a Bíblia. Às vezes para você não passa de sons, às vezes para você não passa de uma letra projetada no telão, às vezes para você não passa de uma melodia ou de uma harmonia, se você entende um pouquinho mais de música. Mas na verdade são composições feitas que se chamam adoração. E hoje eu gostaria de falar com você sobre esse tema: troque a arma pela harpa. Troque a arma pela harpa, baseada num salmo. Inclusive os salmos são composições. Os salmos são canções. Canções que foram colocadas para o povo de Israel, para que eles, quando fossem ao templo, pudessem ali adorar ao Senhor. Quando pudessem ir ao templo, os levitas pudessem manifestar através desses instrumentos toda adoração e todo louvor a Deus. E por mais interessante que seja,
Os salmos, eles são importantíssimos para a nossa vida, porque até hoje nós cantamos esses salmos. Eles nunca caem na parada de sucesso. Há 3.000 anos que nós cantamos os salmos. Há 3.000 anos nós cantamos o Salmo 51. Eu quero estar em tua presença. Não me retires do teu Santo Espírito, nem me repulses da sua presença. Ah, queridos irmãos, como é importante cantarmos os salmos. E é mais da metade dos salmos, mais da metade das composições dos salmos, elas são de origem de um salmista chamado Davi. Davi é esse homem que apresenta a Deus suas composições. Davi é esse homem que apresenta a Deus todas as suas, os seus dramas particulares. Porque se você perceber na Bíblia Sagrada, a gente vai ter lá na Bíblia o livro de Reis, de Crônicas, e nós vamos falar muito nesses livros de Samuel sobre a história de Davi. E nós sabemos muito sobre a história de Davi, mas também sabemos sobre a alma de Davi. A alma de Davi não é revelada em Samuel, não é revelada em Crônicas, não é revelada em Reis, no livro dos Reis, mas é revelado profundamente nos Salmos. É lá que ele coloca a sua alma em canção, é lá que ele apresenta todos os seus sentimentos, é lá que ele apresenta seus dramas, suas aflições. Davi é o compositor dos Salmos, que nós podemos conhecer não apenas a sua história, mas também podemos conhecer a sua alma. Não podemos apenas saber o que está acontecendo na vida de Davi, mas podemos saber o que está acontecendo dentro de Davi. A gente não sabe apenas o que está ao externo de Davi. Através dos Salmos a gente sabe também o que está no interno de Davi. E Davi é um compositor. É um compositor em meio às lutas da vida. Davi é um compositor em meio aos dramas da vida. Davi é um compositor em meio às batalhas da vida. E isso prova-se através das suas lindas canções. Não sei se você já percebeu, mas as mais lindas composições surgem em meio às maiores batalhas. Foi assim na vida de Davi. As mais lindas composições que esse homem deixou como legado para a nossa história, que nós cantamos hoje, 3.000 anos depois, foram compostas, foram inspiradas em ambientes de profunda traição, em ambientes de abandono, em ambientes de insegurança, de incerteza, de ameaças, de batalhas. E eu não sei se é assim com você, mas a maioria de nós espera as coisas ficarem bem, para que a gente possa de alguma maneira manifestar a Deus a nossa gratidão. A maioria de nós aguarda que tudo fique positivo, para que a gente possa compor uma oração a Deus. A maioria de nós espera que as coisas fluam ao nosso favor, para que a gente aprenda a dar a Deus a devida adoração. A maioria de nós vive uma vida aguardando algo bom, para que a gente possa oferecer a Deus um louvor verdadeiro e genuíno. Talvez essa noite, quando as canções começaram a ser tocadas aqui, você se sentou. Não sentar porque estava com cansaço na perna. Não sentar porque você estava desgastado depois de um dia de trabalho, porque afinal de contas hoje é domingo. Mas você sentou de protesto. Protesto porque talvez você não gosta do louvor da igreja, ou protesto porque você não gosta do Deus da adoração, dizendo que você não tem nada a dizer para esse Deus, porque você está vivendo uma batalha, vivendo uma crise conjugal, vivendo um problema financeiro, vivendo um drama pessoal, vivendo uma aflição no seu corpo, uma enfermidade não diagnosticada. Então você se senta. Ou pior que isso, você cruza os seus braços, você fecha os seus lábios, você cerra os seus dentes, numa expressão clara de que você não quer manifestar adoração, porque você está em meio à batalha. Só que você está perdendo uma grande oportunidade, porque as mais lindas adorações surgiram em meio à batalha. As mais lindas composições surgiram em meio às aflições. As maiores e mais inspiradoras canções de Davi, surgiram quando ele estava profundamente deprimido e angustiado. E eu quero mostrar para você o Salmo 59, que é o salmo que demonstra a alma de Davi, que revela o coração desse adorador, que não deixa passar as batalhas da vida e nem esconde os dramas da sua vida íntima, mas expõe a todos nós. Olha o que diz o Salmo 59, versículos 9 a 10, diz assim: ó tu, minha força, por ti vou aguardar, tu, ó Deus, és o meu Deus, és o meu alto refúgio, o meu Deus fiel virá ao meu encontro, e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Olha que bonita essa canção. Não dá vontade de colocar no Facebook? Já copia aí já. Salmo 59, versículos 9 e 10. Você vai postar no seu Facebook amanhã. Ó Deus, tu és o meu alto refúgio. Ou por ti eu vou aguardar. Então o Senhor vai ao meu encontro. Ou seja, quem não
gosta disso, irmãos? Quem não gosta de canções como essa? Quem não se inspira com situações como essa? A gente coloca no Facebook, a gente compartilha no WhatsApp. A gente gostaria até de fazer um banner, colocar talvez no nosso carro: Tu és o meu alto refúgio, o Senhor vem ao meu encontro quando eu preciso. Não são palavras bonitas? Mas Davi continua dizendo no versículo de número 11: Mas não os mates, Senhor, os meus inimigos, não os mates, ó Senhor nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Em teu poder, faze-os vaguearem, abate-os. Pelos pecados das suas bocas, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os com a tua ira, consome-os até que não mais existam. Então saberá até os fins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães, rodeando a cidade, à procura de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam. Aqui Davi, ele se associa a uma escola literária que só vai surgir no século XIX, no século XX, chamado naturalismo, que compara pessoas a animais. Ele coloca os seus inimigos numa situação de que eles são animais, são como cães. Mas espera aí, gente, essa composição surgiu tão bonita, não surgiu? Ó Senhor, Tu és meu alto refúgio, em Ti eu aguardo, eu espero em Ti. O Senhor é tão bom, o Senhor vem ao meu encontro e não permite que os meus inimigos triunfem. Mas eles devem ser exterminados, eles devem perambular aí como cães e devem uivar, porque eles, Senhor, devem ser extintos de sobre a terra. Senhor, os meus inimigos. E aí Davi continua o salmo, no versículo posterior ele diz assim: Mas eu cantarei louvores à Tua força, de manhã louvarei a Tua fidelidade. Pois Tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a Ti. Tu és o Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Nós chamamos esse salmo de salmo sanduíche. O que ele vem? Ele vem com uma expressão de confiança. Ele vem com uma expressão de fé. Ele vem com uma expressão de solução para a sua vida. E depois, de repente, a sua alma começa a gritar. De repente a sua alma começa a se abater. De repente o seu ser começa a se expor. E depois ele volta à consciência e diz: Não, mas eu vou dar um basta nisso, porque eu louvarei o meu Senhor. De manhã eu vou cantar fidelidade. Deus é o meu alto refúgio, e Ele é abrigo seguro nos tempos difíceis. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É porque nós ocultamos os nossos dramas. A gente impede que os dramas do nosso coração sejam revelados. A gente fica no primeiro versículo, a gente fica nos momentos fáceis, ou senão a gente pula para os momentos difíceis e não quer sair deles. Davi é essa pessoa que consegue não ficar no meio da batalha. Davi é essa pessoa que consegue passar pela batalha adorando. Ele não está no momento fácil dizendo: Deus, o Senhor é tão bom. Ele está com gente cercando ele, gente ameaçando, gente querendo a sua cabeça a prêmio. Davi está sendo perseguido. Davi está sendo perseguido por morte. Davi é essa pessoa. Ele não está vivendo um tempo fácil, queridos. E mesmo assim ele está cantando. Mesmo assim ele está adorando. Bem diferente de você e talvez bem diferente de mim essa noite, que resmungamos, reclamamos, e ao menor sinal de insatisfação, a gente abandona tudo que é fé. Permita a sua alma gritar, permita a sua alma desabafar, permita a sua alma se expor, permita os seus dramas virem à tona, mas não deixe de cantar a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Permita sim que os problemas tomem o seu coração e você reaja contra eles, mas não permita que o louvor pare de ser ecoado do seu coração. A sua fé, a sua crença e o seu fervor seja extinto da sua alma. Não permita isso. Davi está em tribulação, mas Davi entende que ele está em treinamento. Porque para muitas coisas que a gente acha que é tribulação, Deus está fazendo treinamento. Deus está dizendo para Davi: Davi, é o seguinte, meu irmão, vai ter leão, vai ter urso, vai ter Golias, vai ter filisteus e vai ter Saul no seu caminho. Vai ter Golias, vai ter filisteus, vai ter Saul no seu caminho. Mas eu vou usar todos eles para você ser o maior compositor de salmos de toda a história. Topa? Quem ficaria de fora disso? É que você não sabe o que Deus está prestes para fazer na sua vida. Você não sabe o que Deus pode realizar no seu coração. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua história. Você só olha o momento, você só olha a tribulação. E aquilo que talvez na sua vida você enxerga como tribulação, Deus vê como treinamento. Meu irmão, Deus está querendo te treinar. Deus está querendo forjar o seu caráter em meio a essas lutas, essas dificuldades. Deus está trabalhando em você.
Deus está fazendo você uma pessoa que adora verdadeiramente, estando bem ou estando mal, e usa a adoração como o único recurso, não o último, o único recurso para superar as diversidades da sua vida. Essa é a história de Davi. Agora, se você olhar no currículo de Davi, por que será que ele ficaria tão inseguro num momento tão difícil? Porque afinal de contas, quem é Davi? Davi é matador de urso e leão, Davi é matador de gigante, Davi é matador de filisteus. Não tem quem pare na frente de Davi que não aguente, que resista. Não tem quem pare na frente de Davi que não seja atropelado. Davi está com medo. Davi está dizendo: Senhor, meus inimigos são muitos, eles rosnam à minha volta, eles me querem a todo custo. Quem será que Davi teme? O que será que produziu em Davi essa explosão de sentimentos? O que será que deu um start, ou que deu a ignição, para que Davi reagisse dessa maneira nesse Salmo 59? Começando cantando a fidelidade de Deus, e de repente se espalhando para uma diversidade, um drama pessoal. O que será que trabalhou as emoções de Davi? O que será que trouxe a ele essa sensação? Bom, irmãos, aí a gente precisa olhar o contexto da história de Davi, para ver o que é que está sendo escrito no Salmo 59 e o que é que Davi está vivendo. Vamos voltar um pouquinho? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o gigante Golias está lá dizendo: me dê alguém para lutar. E de repente todos os filhos de Israel não gostariam de participar daquela batalha, e chega um menino com queijo e leite na mão. Entrega o queijo para os irmãos, o leitinho para os irmãos, e aí ele fala: quem que é aquele lá? É o Golias. O que ele está fazendo? Está afrontando o povo. Não, eu vou lá, eu vou dar uma sova nesse cara. Ao contrariando todas as expectativas, Davi pega uma pedra, ou melhor, 5 pedras, e usa apenas uma para derrubar o gigante, cortar a cabeça e ser vitorioso. Daquele momento em diante, ele então começa a ser bem visto por Israel. Saul chama para perto de si, e então ele recebe a sua própria filha, ou a filha de Saul, como esposa, Mical. Então a batalha de Davi começa por aí. Davi começa então vencendo o gigante, e depois que ele vence o gigante, ele tem a promessa de receber a sua filha, mas Saul diz: não, você não vai receber a minha filha se você não trouxer para mim 100 prepúcios dos filisteus. Prepúcio é uma carne esponjosa no órgão genital masculino. E naquela carne, então, ele vai, mata os filisteus, traz 200 prepúcios, fala para o Saul: quer 100? Te dou 200. E joga na frente de Saul. Saul assusta diante da força, da coragem desse guerreiro. E então a história continua. No capítulo de número 18, Davi sai para uma batalha contra os filisteus, vence essa guerra, e quando ele está voltando no capítulo 18, as mulheres veem a vitória que Davi realizou e começam a cantar assim, com tamborins e tabaques: Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Nesse tempo, Davi já estava dentro do palácio de Saul. Davi já era um homem reconhecido dentro da esfera monárquica de Saul. E as pessoas começaram a cantar: Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E isso entrou no coração de Saul como uma lança: inveja, ciúme, perseguição. Você acha que é o único a ser perseguido? Você acha que é a única a ser ameaçada porque você é melhor do que alguém em alguma coisa? Você acha que você é o único a ser ameaçado porque você está fazendo uma coisa boa e que outras pessoas invejosas não gostariam que você fizesse? Você acha que é o único que tem olho gordo sobre você? Você acha que é o único que as pessoas estão torcendo para não dar certo, porque vem seu potencial e vem a sua capacidade? Isso vem de muito antes. Isso vem já da história de Davi. Saul se inveja daquela situação, e então desde aquele dia ele começa a perseguir Davi. Aí nós chegamos no Salmo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Olha só, diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 19, versículo 8 a 9. E houve guerra outra vez. Irmãos, deixa eu parar aqui um pouquinho, que eu grifei isso. Eu não sei se isso é legal, porque pensa bem comigo. Davi está pastoreando as ovelhas, está pastoreando no campo. Vem um urso e um leão. Ele tem que defender suas pobres ovelhas. Ele mata tanto o urso como o leão. Ele está levando queijo para os seus irmãos, e de repente, o que acontece? Chega aquele Golias e ele tem que destruir o Golias. Então ele pega a medalha de ouro como o vencedor de Golias e vai até a praia mais próxima para relaxar e desfrutar das ilhas paradisíacas de Israel, certo? Errado. Ele vai agora encontrar os filisteus.
vence os filisteus. Agora sim, Davi encontrou repouso. Afinal de contas, já venceu o urso, leão, Golias, filisteu. Agora Davi merece descanso. E quando ele entra no palácio, Saul disse: houve guerra outra vez. E Davi foi lutar com os filisteus e lhes impôs uma grande derrota. E eles fugiram dele. Mais uma vitória. Davi agora senta no palácio e diz: acabou. Acabou. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando a harpa. Acabou uma luta, começou outra. Acaba uma, começa outra. Eu não sei, meu irmão, de onde você tirou a ideia de que é vitória, só vitória, e você não tem luta? Porque vitória só se recebe através de luta. A vida do cristão não é uma vida de derrota, é uma vida de vitória. E se você quer ter uma vida de vitória, é uma vida de batalha, é uma vida de lutas, de embates. Então o que eu vejo é que Deus olha para esse jovem e diz: você vence, eu te dou uma outra. Você vence, eu te dou uma outra batalha. Você vence, eu te dou uma outra batalha. Meu irmão, se você vem lutando e vem vencendo, não é porque você é o mais desprezível, mas é porque Deus vê em você a capacidade de lutar, a capacidade de reagir, a capacidade de vencer no nome dEle. Não questione as lutas que você vive, não questione os dramas que você vive. Quanto maiores as suas lutas, melhores serão suas composições. Os maiores testemunhos que nós damos vêm dos maiores campos de batalha que nós enfrentamos. Eu nunca vi ninguém dizer um testemunho maravilhoso sem antes ter passado pelo deserto. Eu nunca vi ninguém ser profundamente usado por Deus sem antes ter passado pelo clima da batalha. Eu nunca vi ninguém ser realmente relevante na vida sem antes ter experimentado o sofrimento. Ah, meus irmãos, eu vejo tudo isso acontecendo. Eu vejo tudo isso olhando na beleza. Olha para mim, não precisa olhar para a cadeira não. Olha aqui para mim, tá? Isso, me ajuda aí, vai. Estou pregando. Eu preciso só que você veja que quando existem batalhas na nossa vida, quando existem situações na nossa vida, é porque Deus está trazendo a capacidade de vencer. Deus está trazendo para você a capacidade não apenas de lutar, mas de vencer. E o texto continua. E olha só que interessante, Davi agora tem que enfrentar um rei cruel, insano, louco chamado Saul. E o texto diz assim, no versículo 10: quando Davi estava tocando a sua harpa, e Saul sentado tendo a lança na mão, Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar. Veja bem nesse texto aqui, que interessante, é que nós temos uma situação sendo construída. Olha lá comigo. Quem é que está na sala? Saul e Davi. Quem está na sala e o que eles têm em suas mãos? Saul tem em sua mão a lança, Davi tem em sua mão a harpa. O que eles têm ali? Enquanto Davi tocava a sua harpa com as suas mãos, Saul segurava a sua lança, rangindo os seus dentes. Ele estava num momento de ira, de revolta, ameaçando a Davi a qualquer momento encravá-lo na parede. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que muitas vezes eu não me comparo a Davi tocando harpa em momento de ameaça. Muitas vezes eu não me comparo a Davi tocando a harpa em ambientes de ameaças, em ambientes de hostilidades, em ambientes de crueldade. Muitas vezes eu sou Saul com a lança na mão. E talvez você seja essa noite o Saul com a lança na mão. Você está numa grande sala chamada vida. E na vida você tem a oportunidade de ter duas armas. A arma chamada harpa, a adoração, ou a arma chamada lança, o ódio, o rancor, a raiva, a vingança. O que é que você vai usar? Porque muitas vezes, eu quero ser Davi. Gente, Davi é o homem segundo o coração de Deus, ele me inspira. Davi é um forte guerreiro, ele me inspira. Davi é um homem reconhecidamente de Deus, e ele me inspira. Eu olho para Davi, mas a maioria dos casos, a minha tendência é ser Saul. Quando eu encontro uma afronta, eu quero pegar minha lança. Nós somos Saul.
O Saul que quer resolver do seu jeito, o Saul que quer acabar com o problema da sua forma, o Saul que quer pegar pela força, o Saul que quer ir no fórum, o Saul que quer fazer vingança, o Saul que quer fazer justiça com as próprias mãos, o Saul que quer resolver a pendência, o Saul que quer dar um basta. Muitas vezes você é Saul dentro da sala, você não é Davi. E quer a bênção de Davi, sabe por quê? A gente age como Saul e quer as bênçãos de Davi. Sabe qual é a bênção de Saul? Nenhuma, maldição. Morreu, e morreu de uma maneira vergonhosa, diante das suas tão constantes plantações, de maldade, de crueldade. Você quer ser Saul, meu irmão? Para de ficar com a lança na mão. Você está querendo agredir as pessoas? Você está querendo devolver na mesma medida? Você está querendo devolver na superfície da humanidade? Você quer pegar a lança e quer retribuir a sua inveja, talvez a sua arrogância, ou talvez até o seu orgulho. Ou quem sabe não, nem isso. Você se apoia em sentimentos sublimes, sentimentos maravilhosos, sentimentos de injustiça, sentimentos de vitimização. Afinal de contas, ele abusou de mim. Afinal de contas, ele levou tudo da minha casa. Afinal de contas, ele chegou mais uma vez tarde. Afinal das contas, ele não pagou o que eu tinha direito na empresa. Afinal de contas, ele destruiu os meus sonhos. Afinal de contas, ele acabou com a minha vida. Você pega a lança, fica na sala e quer acabar com o seu Davi. Nós somos Saul, às vezes, dentro da sala, com a lança na mão, querendo matar o que talvez Deus colocou na sua vida para te abençoar. Às vezes eu sou Saul, querendo destruir, aniquilar o que Deus plantou na minha vida para me abençoar. Deus colocou Davi no lado de Saul para tanger a harpa e o espírito maligno se livrar de Saul. Deus colocou Davi ao lado de Saul para que Israel não fosse derrotado e vencesse as batalhas pelo coração desse homem de Deus chamado Davi. Deus colocou Davi na vida de Saul não para ser uma afronta, não para ser uma ameaça, mas para ser um homem que o apoiaria, o ajudaria e o trabalharia em seu caráter. Deus colocou essa pessoa do seu lado, Deus colocou essa situação e você enxerga como uma ameaça, você enxerga como inimigo. Você quer destruí-lo, quer acabar com ele, quer extinguir da sua história, quer apagar do seu passado, quando Deus plantou na sua vida para te ajudar, para te abençoar e não para te amaldiçoar. Quantas vezes eu não sou Davi na sala, eu sou Saul, porque a gente olha nesse texto e fala, eu estou do lado do mais fraco, eu sou o lado bonzinho, eu sou o lado que as pessoas querem algo contra mim. Mas quantas vezes você não pega a sua lança, e quantas vezes você não quer encravar alguém na parede? Talvez seja seu pai. Talvez você queira essa noite encravar a sua mãe na parede. Talvez você queira encravar o patrão, aquele funcionário que te roubou. Talvez você queira encravar na parede aqueles traumas, aquelas situações que estão lá no seu passado. Talvez você queira encravar na parede pessoas que te fizeram mal, que prometeram e não cumpriram, seu marido, sua mulher, o seu filho. Talvez você seja Saul na sala, querendo retribuir na mesma proporção. Mas aí você tem uma boa justificativa. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né, pastor? Sabe o que eu mais ouço de crentes carnais? De pessoas que ainda não entenderam o poder do Evangelho? Ninguém tem sangue de barata. Ninguém tem sangue de barata. Afinal de contas, eu tenho uma reputação para zelar. Eu tenho uma família para sustentar. Eu tenho uma imagem para passar. Tem alguém que tem uma imagem maior nesse texto? Não é fácil você se abaixar e se esquivar. Não é fácil você ficar com a sua harpa quando o seu inimigo está com uma lança na mão. Não é fácil, porque você tem a reputação. E Davi tinha reputação. Reputação de Davi: primeiro, homem amado; segundo, matador de leão; terceiro, matador de Golias; quarto, destruidor de exércitos inimigos; quinto, homem segundo o coração de Deus. Davi tinha uma reputação a zelar. Não é fácil você ser um grande guerreiro, queridos. Não é fácil você ter todos os recursos para colocar aquela pessoa no fórum, para colocar aquela pessoa em maus lençóis, para tirar tudo dela, para retribuir a vingança. Não é fácil você ter tudo em suas mãos ao seu favor e ainda assim se esquivar da lança, e ainda assim não pegar a sua lança para destruir as pessoas. Não é fácil. Davi tinha uma reputação a zelar. Era simples, um homem que matou o gigante com uma pedra, destruiu um leão. O que era um reizinho, michuruca, que não tinha coragem de se expor à batalha? Era só Davi se desviar da lança e retribuir na mesma medida. A própria lança poderia ser retornada ao coração e Davi ter encravado Saul. Mas o que ele faz? Ele se abaixa. Eu acho lindo isso daqui.
Porque diz a Bíblia, olha só que interessante. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Eu imagino Davi tocando a harpa, Saul rangendo os dentes, mas Davi não tirava a mão da harpa. E talvez a sua mente queria pregar uma peça: Davi, você tem uma reputação, você é matador de gigante, acaba com esse cara, rapaz, acaba com esse problema de uma vez, resolve com o seu problema. E Davi do lado de lá dizendo: não, Saul é que perde o controle, Saul é que perde a cabeça, Saul é que faz as coisas erradas. Eu sou Davi. E ele tocando a sua harpa, a lança vem ao seu encontro, ele abaixa. Abaixa. Meu irmão, abaixe. Se prostre. Para de ficar com o nariz empinado. Para de dizer que quem dá as cartas agora é você. Para de dizer que você vai resolver isso, nem que seja na força. Para de dizer que você é o dono da sua história. Para de dizer que você é o dono do seu próprio nariz. Abaixe-se. Porque quando você se abaixa, você se rende. Quando você se abaixa, você se prostra. E não tem melhor caminho para a gente se livrar das setas do diabo do que estar prostrado. Sabe por que o diabo ainda está pegando você? Sabe por que o diabo ainda está consumindo sua vida com vícios, com situações, com crise? Sabe essa contenda que não tem fim em casa? Essa gritaria, essa brigaiada. Sabe por que ainda não tem fim? Porque você não se abaixou. Você vem à igreja domingo após domingo, mas ainda não se abaixou. Sabe por que ainda você não abandonou esses vícios? Porque você está aqui todo domingo, mas ainda não se abaixou. Se abaixe, se prostre, se entregue e pare de tentar retribuir ao Saul a lança que ele jogou sobre você. Não tente defender sua reputação. Não tente justificar a retribuição maligna. Abaixe-se. Porque esse texto diz que tem um homem de um lado da sala, com uma lança na mão, querendo matar alguém. E tem um outro homem do lado da sala, tocando uma harpa, inspirando alguém. De que lado você está? Quem é você essa noite, meu irmão? Quem é você nesse lugar? Quem é você no casamento? Você é aquela que fica com a lança? Ou você é aquela que tanja a harpa? Quem é você na sua vida? Você é aquele que retribui as coisas desfavoráveis? Ou você é aquele que inspira pessoas? Quem é você nessa cidade? Quem é você nessa igreja? Quem somos nós nesse lugar? Nós somos o que tem nas mãos a lança? Ou somos aqueles que têm a harpa? Somos aqueles que temos as armas? Ou então somos aqueles que temos a adoração? Quem somos nós, irmãos? Porque eu vejo muita pessoa frequentando o gabinete pastoral, que estão querendo resolver sua vida como Saul. Perderam a cabeça, ficaram loucos. E sabe o que atraíram para si? Perturbação. Porque Saul era perturbadinho. Perturbadinho. Diz a Bíblia que só uma coisa acalmava o coração de Saul: quando Davi tangia a harpa. E talvez você esteja aí perturbado, porque aprendeu a agir como Saul e abandonou a harpa da sua vida. Troque a arma pela harpa. Não é hora de você resolver desse jeito. Não é hora de você retribuir desse jeito. Aliás, nunca será. É hora de você trocar a arma pela harpa. É hora de você estar do lado certo da sala, de quem adora, de quem louva, e não de quem quer retribuir a todo custo, quer fazer com as próprias mãos. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, mas eu tenho uma palavra para te dizer: que você precisa trocar a sua arma pessoal pela harpa. Minha irmã, você está com uma luta grande no seu casamento, e você se sente como Davi no Salmo Sanduíche. Em um momento você manifesta toda a esperança, numa outra toda a desesperança, no momento toda a fé, depois toda a incredulidade. Você sai de um culto dizendo que Deus vai mudar a sua vida, e daqui a pouco vem no gabinete dizendo que nada muda na sua história. Eu não sei qual é a sua condição, o que você veio buscar, mas eu quero te dizer essa noite e te desafiar: abandone a lança e pegue a harpa novamente. Abandone a lança e pegue a harpa novamente. Olha que interessante está acontecendo aqui. Nós temos um conflito de mãos. Um conflito de mãos nessa sala. Saul com a mão na lança, Davi com a mão na harpa. Alguém consegue desviar? Alguém consegue reagir com a mão ocupada? Não. O que faz esse homem continuar tocando? O que faz esse homem dizer a Bíblia que ele não retribuiu? Ele escapou, ele fugiu dali com a harpa na mão. O que faz esse homem ser desse jeito? É porque ele sabia, ele tinha certeza de que enquanto ele tocasse a harpa, Deus agia no favor dele.
Enquanto ele adorava a Deus, Deus protegeria ele naquele lugar. E eu tenho a certeza que na sua vida essa noite é a mesma coisa. Mantenha a sua mão na harpa, meu irmão. Mantenha a sua mão na adoração. Não levante essa mão para fazer o mal. Não levante essa mão para retribuir. Não seja Saul. Não perca a sua cabeça. Mantenha a sua mão na harpa, que Deus vai manter a mão na lança. Deus vai contra seus inimigos, pessoas que levantam para te afrontar, para falar calúnias sobre a sua história, para te destruir, para te passar para trás no trabalho, para roubar suas esperanças, para acabar com o seu destino. Você não precisa temê-los, enquanto você tem as suas mãos na harpa, Deus tem as mãos na lança. Seu inimigo não pode acabar com você, seu inimigo não pode te destruir. Eu vejo aqui um conflito de mãos nesse lugar. Uma mão na harpa, uma mão na lança, outra mão na harpa. Davi indefeso e vulnerável. O que acontece ali para que Davi consiga escapar com vida? Além de ele ter abaixado, tem uma terceira mão naquele lugar, pessoal, que não está contada nesse texto. Tem uma terceira mão, você não consegue enxergar? Olha lá. Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se da lança e a lança se encravou na parede, e Davi conseguiu escapar. Não sei se você consegue ver uma terceira mão aqui. Eu consigo ver. Enquanto Saul tem a mão na lança, Davi a mão na harpa, Deus está com a mão naquele lugar para proteger Davi. Deus tem um propósito na vida de Davi, e não importa o Saul que se levante para roubar Davi do trono é de Davi. Saul não pode matar aquilo que Deus coroou. Se Deus preparou algo para você, meu irmão, você não precisa se preocupar com Saul. Gente que blasfema, gente que calunia, gente que não está contigo, gente que não te abraça, gente que não te ama, gente que não te empolga, gente que não te incentiva, gente que quer o seu mal. Você não precisa temer Saul, porque o que Deus preparou para você, se Deus te coroou com graça, poder e vitória, o Saul nenhum pode roubar isso de você. Saul nenhum pode tirar isso da sua vida. Se Deus já te coroou, se Deus já te deu a sua bênção, não se preocupe com Saul. O Saul é problema de Deus. O Saul é problema de Deus. Eu digo isso para a minha vida, e eu digo isso para você essa noite. O seu Saul não é problema seu. O seu Saul é problema de Deus. É problema de Deus. Mantenha a sua mão na harpa, e Deus vai manter a sua mão na lança. Mantenha a sua mão na harpa, que Deus vai colocar a mão dele na lança. Não tente fazer por você mesmo. Não tente realizar pelas suas próprias forças. Mantenha a sua mão na adoração. Mantenha a sua vida no altar. Mantenha a sua vida no louvor, porque Deus vai fazer o trabalho dele. Agora, olha só, e eu quero encerrar aqui com você. Nesse texto, nós temos... O que nós temos na sala mesmo? Temos dois instrumentos. O que é? Lança e harpa. Quantas armas nós temos na sala? Quantas? Quem acha que é uma, levanta a mão. Pode levantar aí, vai. Uma. Isso. Quem acha que é nenhuma, levanta a mão. Quem acha que é duas? Que são duas. Quem não acha nada, né? Tem gente que não acha nada aí. Irmãos, tem duas armas nessa sala. Tem uma arma chamada vingança, e tem uma arma chamada adoração. Enquanto Saul tinha uma lança, Davi tinha um instrumento. Mas o instrumento talvez possa ser uma arma também. Porque 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Perdão, 1 Coríntios capítulo 10. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. A arma do nosso combate não é carnal, não é do seu jeito, não é da sua forma. São espirituais as armas que nós usamos. Os nossos inimigos espirituais caem por terra pelas armas espirituais que nós usamos. Então, a minha palavra para você é: Saul tinha uma arma, Davi tinha uma harpa. É provável que a adoração seja uma arma essa noite para a sua vida. É provável que a adoração derrube seu inimigo. É provável que a adoração te livre das setas do inferno. É provável que a adoração traga sobre a sua vida as bênçãos e a coração de glória de Deus sobre você. É provável que a adoração faça algo que o juiz não faz por você, que o médico não faz por você, que o conselheiro não faz por você, que o dinheiro não faz por você, que o sexo não faz por você, que a vida e o status social não faz por você, que nada nesse mundo faça por você.
eu tenho certeza que a adoração faz por você, porque enquanto você está com a mão na harpa, Deus está segurando a lança. Vamos colocar em pé. Quero convidar a equipe de adoração que vem aqui à frente, e eu quero ler o Salmo 59 mais uma vez com você. Pode diminuir as luzes para mim, por favor? Eu quero ler o Salmo 59 com você mais uma vez. Olha só o que diz o Salmo 59. Mas não os mate, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo o esquecerá. Olha lá o que a gente leu no começo. Em teu poder, faze-os vaguearem e abate-os. Pelos pecados das suas bocas, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciam, consome-os em tua ira. Consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam e não ficam satisfeitos, uivam. Talvez aqui seja um momento que Davi estava querendo pegar a lança. Era a hora de falar, não, ninguém merece passar por isso. E você disse isso essa noite, não disse? Ninguém merece passar por isso. Talvez era a hora de Davi pegar a lança e retribuir. Era a hora de Davi pegar a lança e fazer por si só, e usar as suas próprias mãos. Mas aí Davi dá uma ordem no versículo 16. Mas eu cantarei, o quê? Tá bom, então vamos ensaiar novamente. Todas as vezes que eu chegar o quê, você fala louvores bem forte. Vou começar. Mas eu cantarei a tua força de manhã, a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto a ti, tu és o Deus, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Quando Davi pensa em pegar a lança, ele resolve se apoiar na harpa. Eu cantarei louvores. Eles querem me destruir, eles querem me passar para trás, eles querem acabar com a minha alegria, eles querem me deixar para baixo, eles querem acabar com um brilho nos meus olhos, eles querem me caluniar, mas eu cantarei louvores. Essa noite eu convido você a fazer o mesmo. Enquanto você adora, Deus estende a mão contra toda lança, toda arma forjada contra a sua vida, que está sendo feita para te destruir, para te passar para o reino das trevas. Toda arma forjada está desfeita nesse lugar, pelo louvor, pela adoração que sai dos seus lábios. Louvor também é uma arma. Jesus mostrou isso e nós adoramos através da sua palavra. Nós vamos cantar essa canção que diz: invocamos, Senhor, invocamos tua presença. E a palavra de Deus diz em 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus é a nossa canção, porque Ele é a destruição das lanças contra a nossa vida. Jesus vai barrar essa maldição. Jesus vai barrar e vai quebrar toda a maldição contra a sua casa, seu lar e sua vida. Acaba hoje. Jesus é a sua canção. Vamos invocar a presença dEle. Vamos invocar a presença dEle e deixar Ele agir em nosso meio. Vamos cantar: invocamos tua presença aqui, Senhor. Invocamos tua presença aqui, Senhor. Invocamos tua presença nesse lugar, Jesus. Mostra o teu poder sobre nós. Você pode dizer isso? Tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder. Mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Deixe Deus fazer. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra a tua mão, Senhor. Mostra o teu poder. Mostra o teu poder. Invocamos tua presença. Invoque a presença dEle. Eu não sei o que você precisa destruir. Tua glória nós vamos sentir. Peça para Ele quebrar as lanças. Você precisa disso? Então peça ao Senhor. Mostra o teu poder. Mostra o teu poder. Mostra teu poder. Mostra teu poder, Senhor.
Revela a tua glória sobre nós. Ó Deus, o rei da adoração. Nós não vamos tirar as mãos da harpa. Nós trocamos as armas carnais. Ele não falha, nunca. Ele estende a mão sobre você. Ouve, Senhor. Ouve, Senhor. É o clamor do povo que não quer pegar na lança, mas que quer tanger a harpa. Senhor, mostra o teu poder. Mostra nesse lugar, Senhor, com teu toque. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Peça ao Senhor, abandone sua força, abaixe-se para a glória. Mostra o teu poder. Restaura teu povo, restaura tua igreja. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Invocamos tua presença aqui. Tua glória nós vamos sentir. Mostra, Senhor. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder. Eu quero convidar você a vir aí aqui à frente. Você que quer trocar a arma pela harpa. Você que tem tentado pelas suas forças e sabe que tem tentado fazer pelo seu jeito. Você que sabe que quer destruir um Davi que foi colocado na sua vida para te abençoar e até hoje você tem tratado como inimigo. Ou você que tem um desejo grande de pegar a lança e resolver, porque você acha que nada acontece. Eu quero convidar você que quer pegar a harpa, que você quer manter a sua mão na harpa e não quer se desviar para tomar a lança. Eu quero convidar você a vir aqui à frente.
enquanto nós cantamos esse refrão mais uma vez. Pode sair do seu lugar. Você que quer pegar a harpa, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu não vou resolver do meu jeito. Eu vou tocar a harpa, eu vou adorar a Deus, eu vou esperar em Deus. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha segurança. Meu coração tenta me enganar tentando pegar a harpa, mas firme eu estou, tentando fazer com que a harpa seja tocada. Meu coração tenta me enganar tentando fazer pegar a arma, mas firme eu estou na minha harpa. Pode vir mais para frente, por favor, pode se espalhar aí. E nós vamos cantar, invocamos tua presença aqui, Senhor. Invocamos mais uma vez o refrão, vamos dizer isso, só as vozes. Invocamos tua presença aqui. Senhor, nós estamos tangendo a harpa. Tua glória nós vamos. Vai fazendo milagre, vai fazendo milagre. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Invocamos, marchamos com a harpa, abandonamos a lança. O nosso Saul caiu por terra, nosso Saul perdeu. Deus, Senhor, Vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, revela pra igreja o poder do alto, a glória do alto, a unção do alto. Sopra sobre nós, aqui. sopra sobre nós. Tua glória nós vamos sentir. E mostra o teu poder, mostra o teu poder. Senhor, as cadeias, E com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, tua presença aqui. mostra o Vamos declarar isso. Tua presença aqui. a presença aqui. Já Você pode sentir. sentir. Você pode sentir. Você que está aqui à frente. Você pode sentir no seu lugar. Isso não é do homem. Isso não é da igreja. Isso é de Deus. A presença. Podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui. Já podemos Tua mão de sentir. poder. Aleluia, Tua mão de poder. aleluia. Tua presença aqui. Já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, nós declaramos nesse lugar que toda arma forjada contra nós não há de prosperar. Nós declaramos que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Nós declaramos que todo jugo será despedaçado por causa da unção, não por causa da nossa força, não por causa da nossa presença, não por causa da nossa habilidade. Todo jugo, toda cadeia cai por terra por causa da unção, por causa do poder. Não pelo muito falarmos, não pelo muito agirmos, pelo poder do Senhor. Estão desfeitas as barreiras, estão quebradas as artimanhas, as armadilhas. Tudo cai por terra nesse lugar, porque adoramos o nome do Todo-Poderoso. Coloca a tua mão na lança, Deus, e mantém o teu povo adorando. Mantém o teu povo adorando. Mantém o teu povo adorando. Nós te adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos a tua presença aqui. Tua presença aqui. Já podemos sentir. Aleluia,
Senhor Jesus, leva-nos em vitória. Uma semana pegando a arma da adoração e resistindo à tentação de pegar a lança para fazer do nosso jeito. Manteremos nossas mãos na harpa para adorar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia.